Paz, bom dia a todos. Como vão, meus irmãos? Estamos dando início a mais uma transmissão ao vivo do culto ao nosso Deus e convido você a prestar este culto junto conosco, a nos rendermos diante do Pai e dedicarmos esse tempo em adoração a Ele. Nós vamos cultuar a Deus. Essa transmissão é ao vivo pelo Facebook. E, posteriormente, como de costume, uma gravação dessa transmissão é colocada também na nossa página do YouTube. Eu já vejo aqui alguns dos nossos irmãos. Irmã Zumira, bom dia para a senhora. Irmã Jandira, irmã Creonice, bom dia. Dilza, Rosalina, Letícia, João e aqueles que eu de repente não visualize aqui. Também, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, paz ao coração dos irmãos, desejo é de paz e edificação através da palavra também que será ministrada. Meus queridos, eu quero quero orar com vocês, quero levá-los à oração neste momento juntamente conosco. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Bendito Deus, Eterno Senhor, Pai de toda a criação, graças damos a Ti, Deus. Adoramos e exaltamos ao Senhor pelo que és de fato, pelos Teus milagres e bênçãos nas nossas vidas. Chegamos até aqui e hoje vivemos, ó Pai, por Tua graça, por Tua bondade. Reconhecemos que sem Ti nada somos. Precisamos do Senhor para tudo, Pai. O ar que respiramos provém de Ti. É exatamente, Pai, a oportunidade que o Senhor nos dá de vida. Agradecidos somos por esta vida e pela vida eterna que o Senhor nos deu através do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, obrigado pela semana que tivemos. Obrigado pelos desafios que nos foram propostos, por aquilo que conseguimos avançar, por aquilo que, mesmo tendo sido impedidos, ó Pai, vemos as Tuas mãos, vemos o Teu poder, nos ajude a termos melhores desempenhos naquilo que fizermos. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo por Tua igreja, pelo Teu povo, por cada lar, por cada irmão, por cada família. Ajude-nos principalmente, ó Pai, com as nossas famílias, com as famílias da Tua igreja, que tem cada vez mais sendo tentadas pelo inimigo, que vem minando, buscando, ó Pai, destruir a instituição família. Sê com ela, Pai. Sê com a Tua igreja, proteja, Pai. Possamos continuar vencendo diante das obras do maligno. Pai amado, eu peço por esta manhã, por este domingo, que o Senhor nos conceda paz, nos conceda o privilégio da Tua presença. Fale conosco através da Tua palavra. Perdoe os meus pecados. Eu oro em favor dos meus irmãos em Cristo Jesus e no nome do Teu Filho. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento. Quero convidá-los também à adoração a Deus. Vamos louvar com os nossos irmãos do Ministério de Louvor, ministrado aí pelo nosso irmão Kiel. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui para prestar culto ao nosso Senhor. Estamos aqui para exaltar, adorar o nome do Senhor. E tivemos uma semana com bastante lutas, né? Mas, por outro lado, também com bastante vitórias. E muitas vezes nós devemos ser gratos por isso, né? Você agradeceu a Deus pela sua saúde, pelo nosso bem-estar. E acho que é isso que nós devemos fazer. Nesse momento, nesse período da manhã, vamos separar esse momento para agradecer a Deus por tudo que tem feito e que possamos exaltar o Rei dos Reis. Amém? Então vamos louvar todos juntos. Vamos lá.
Realmente, meus irmãos, para sempre Deus é conosco. Glória a Deus por isso, né? E vamos continuar louvando a Deus. Vamos estar louvando a Deus, louvando esse doce nome, que Jesus é o único que transforma o nosso triste coração em alegria. Ele é o único que é capaz de dar salvação ao homem, a nos dar salvação, né? Então vamos continuar louvando a Deus. Amém. Você tem louvado a Deus durante esses momentos de adoração, de louvor? Eu espero que sim. A ideia é que, mesmo em casa, a nossa adoração permaneça como quando estávamos num ambiente
juntos, né, na igreja, ali na Luiz França de Carvalho. A ideia é que você continue louvando a Deus. E não somente nesse horário, né, mas um louvor constante, contínuo ao nosso Deus. Bem, eu quero também lembrar, antes aqui de refletirmos na palavra, que você pode compartilhar conosco as suas orações, né, seus agradecimentos, o que é até melhor que se faça agora do que no momento do culto à noite, porque teremos condições de reunir todos os motivos de oração e poder ali na hora compartilhar com os irmãos. Às vezes, recebendo em cima da hora, ali no momento do culto, a gente não tem condições de ver todos, né? Às vezes até por conta de sinal de internet, enfim. Se você conseguir encaminhar para a gente antecipadamente os seus motivos de oração, ali no culto à noite, no nosso momento de oração, a gente já vai ter isso tudo reunido, tá bom? Isso nos ajuda. E é provável que alguém tenha feito aniversário essa semana. Nós temos lembrado de agradecer a Deus pelos anos de vida que nos dá, pelos ciclos que se completam, seja aniversário, seja de casamento, ainda mais importante, né? Temos falado muito do quanto somos felizes em ver as famílias, os casamentos perdurando, né? E queremos celebrar a Deus também. Então, se você tiver aí um desses motivos também, compartilhe conosco, encaminhe para aí pelo chat ou pelo WhatsApp para que a gente reúna com antecipação, tá certo? Bem, vamos lá. Eu quero meditar com vocês hoje na palavra de Deus e antes eu quero despertar a memória de vocês para algumas coisas que vivemos. Você deve ter experimentado lá no passado, alguns anos atrás, a experiência de vendedores de rua, vendedores de porta em porta. Você deve se lembrar, hoje a gente não tem tanto isso, mas às vezes batiam nas nossas portas as pessoas vendendo algumas coisas. Eu até separei aqui algumas imagens que vão nos ajudar a lembrar um pouquinho disso. Deixa eu colocar aqui na tela para você, como por exemplo, vendedores de tapete, vendedores de rede. Lembra que eles batiam nas nossas portas perguntando, né, se alguém queria tapete. Eu me lembro de uma vez um deles baterem na porta de casa e perguntar: Dona Maria, quer tapete, quer rede? E eu ficava curioso de saber como eles sabiam o nome da minha mãe, né? Como que eles acertaram o Dona Maria, mas era uma forma já de tentar acertar por muitas Marias existirem, né? Então eu coloquei ali, ó, o vendedor de tapete, de rede, tem o vendedor de vassoura, eles passavam também nas nossas portas. A de Yakult ainda permanece, né? Ainda temos uma senhora na região aí da Vila Dirce vendendo Yakult, ainda tem de porta em porta. Já não bate em todas as portas, né? Mas já tem a sua freguesia e vai batendo na porta daquelas que ela já conhece. E eu coloquei um curioso aí, que era aqueles fotógrafos, às vezes com um animal todo colorido, chamava, oferecia, né, para poder tirar fotografia. Eles passavam um pouquinho antes, vendo quem eram os clientes que gostariam de tirar foto, e depois eles iam com o animal. Às vezes era um pôneizinho, às vezes era um cavalo listrado e que eles falavam que era zebra. Eu não sei quantos de vocês têm. Eu tô lembrando aqui, eu não sei quantos de vocês têm uma foto desse tipo em casa, né? Mas é curioso, os mais novos devem achar estranho isso hoje, mas na nossa época, um pouco mais atrás, isso era comum, venderam cocada, né? Os camaradas batiam lá: ô senhora, quer cocada hoje? E quando a gente não queria, né, esses itens, alguém da porta de dentro de casa dava um grito dizendo: hoje não, muito obrigado, né? E assim seguia a saga dos vendedores de porta em porta. Agora eu tô aqui com a mente naquela zebrinha, aquele pôneizinho pintado de preto e branco e dizendo que era zebra, que tem que tirar isso da cabeça até para continuar a mensagem. Mas vamos lá. Bem, a modalidade ela não se extinguiu de vez, né?
vendedores de porta em porta, apesar da tecnologia, da internet, que diminuiu, fez com que isso pudesse diminuir, mas ela não se extinguiu de vez. Mas eu quero pensar quando acontece dos ciúmes bater na sua porta. Ciúmes tal qual os vendedores antigamente, eles batem de porta em porta, né? Vendedores propondo ciúmes, querendo vender ciúmes para a gente, muitas vezes motivado até mesmo pela disputa. Mesmo que tenhamos sido transformados num novo ser, sejamos uma habitação do Espírito Santo de Deus, né? Ele habita em nós, houve essa mudança, ainda assim ele está lá. O ciúme está batendo de porta em porta, oferecendo seus serviços. Hoje eu quero meditar com vocês de quando o ciúme bateu na porta de João Batista, como que ele agiu, como ele precisou lidar com isso. Então, eu quero convidar vocês a abrir a palavra no Evangelho de João, o capítulo 3, versículo 22 ao 30. O tema desta mensagem é exatamente esse, quando o ciúme bate em sua porta, tá? João, capítulo 3, versículo 22 até o 30, nós faremos em 2 slides a leitura. Abra sua Bíblia e acompanhe. A minha aqui é pela versão da NVI, ok? João 3, 22 até o versículo 30. Diz a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo, no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que é lhe dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo é o que o atende e o ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Amém? Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Santo querido Senhor, Pai eterno, misericordioso Deus, louvado seja teu nome. Agradecemos ao Senhor pela vida, pelo momento que nos concede. Peço agora para que nos ajude, nos auxilie. Por favor, Pai, nos faça instrumento em tuas mãos para a ministração da tua palavra. Clareza peço, para que eu possa transmitir de modo realmente inteligível aos meus irmãos e que eles também possam receber a tua palavra com gratidão e que ela prospere, que ela edifique, frutifique no coração da tua igreja. Glórias ao teu nome, eu oro e peço perdão pelos meus pecados, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, olhando para essas palavras, né, de João, Evangelho de João, capítulo 3, do 22 ao 30, nós vemos aqui o João Batista enfrentando uma situação tanto quanto delicada. Ele não procurou aquela situação, mas foram até ele. Bateram na porta de João
e criaram aquela situação de disputa, de ciúme para o João Batista. Foram oferecer na porta dele. Como disse, a competição muitas vezes move as pessoas. Mesmo no ambiente espiritual, há quem se deixe levar por isso e acaba se envolvendo em disputa, inveja, ciúmes, criando um clima ruim para si mesmo, para o ambiente, que não é nada disso proposto pelo nosso Deus. Temos ao longo da história, na palavra de Deus, momentos e relatos por contas de disputas, de inveja, de ciúmes, onde alguns souberam lidar com a questão e infelizmente outros não. Eu separei aqui alguns exemplos e as suas devidas referências para que os irmãos notem como isso se arrasta ao longo do tempo e como isso atinge mesmo aqueles que estão ligados a Deus, ligados a Cristo. Né? O primeiro deles, que teve que lidar com os ciúmes, com disputa ou mesmo questões de inveja, é o Caim. Caim, lá em Gênesis 4, do versículo 1 ao 16, nós percebemos que, pelo fato da oferta dele não ter sido aceita, ele realmente se transtornou. Ele foi contra o próprio irmão e o matou. O Caim é um dos exemplos daqueles que não souberam lidar com uma questão de ciúmes. Abraão, em Gênesis 13, o versículo 1 ao 13, Abraão, ele enriqueceu muito e ele estava na companhia do seu sobrinho Ló, e os empregados de Abraão e Ló estavam numa situação, num dilema, em que a terra onde eles estavam habitando já não comportavam as duas riquezas, os bens de todos eles eram criadores de animais, e aí o Abraão precisou se separar do seu sobrinho, dando inclusive a ele a escolha de para onde ele queria ir, qual era a terra que talvez fosse mais favorável a ele. A gente sabe que o Ló foi escolher a região de Sodoma e Gomorra, que aparentemente era belíssima, a Bíblia registra lá que era como o jardim do Éden. Né? Mas ele precisou resolver uma questão de disputa, não entre ele e o sobrinho, mas entre os empregados de cada um. Moisés, também lá em Números, capítulo 11, do versículo 26 ao 30, Moisés é informado por alguns homens que surgiram dois camaradas que estavam profetizando no acampamento. E aí foram falar para Moisés, para pedir a Moisés que proibisse, para que eles não fizessem aquilo. E Moisés trata com a seguinte palavra, né? Vocês estão tendo ciúmes por mim, né? E Moisés simplesmente deixa que aquilo continue, porque percebe que aquilo é de Deus, o Espírito Santo concede conforme ele quer, o que Paulo vai nos explicar muito bem lá na frente na carta aos Coríntios. Um outro exemplo é Saul. Saul é mais um, como Caim, daqueles que não souberam lidar com os ciúmes, né? A inveja, lá em 1 Samuel 18, versículo 6 ao 11. Logo depois do jovem Davi conquistar a batalha com o gigante Golias, ele vai se tornando famoso. As mulheres da cidade começam a fazer musiquinha, jingles, né, dizendo que o Saul matou milhares, mas Davi havia matado dezenas, centenas de milhares, e isso transtornou muito Saul. Ele ficou com ciúmes daquilo que estavam colocando perante Davi. Tanto é que ele procurou matar Davi, assim como nós vimos no mau exemplo que foi de Caim também. Um outro exemplo, os discípulos de Jesus, lá em Lucas capítulo 9, o versículo 46 até o versículo 50. Os discípulos estão disputando entre si para saber qual deles era o maior. E Jesus percebe aquela disputa, aquela conversa entre eles e acaba com aquilo, né? Dizendo que o maior entre eles deveria ser como o menor, né? Então, essa disputa foi muito infeliz.
na vida ali dos discípulos de Jesus Cristo, mostrando que até mesmo entre aqueles que estão próximos a Cristo, a disputa inflama, a disputa acontece, o que a gente precisa saber lidar. Ela bate a porta e a gente precisa saber lidar com ela. Penúltimo exemplo, os crentes em Corinto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 10 ao 17, Paulo vai escrever informando a igreja que obteve as notícias a respeito das divisões entre eles. Alguns dizendo que era de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e eles estavam vivendo uma divisão por causa destas disputas, que não havia nem mesmo entre esses líderes que foram citados, nem entre Paulo e Apolo, nem entre Paulo e Pedro, isso não estava acontecendo, mas sim entre os discípulos, como a gente viu no texto de João Batista, né? O Evangelho de João, capítulo 3. Novamente, pessoas que estão no ambiente cristão estão vivendo uma situação de disputa, de ciúmes. Por fim, Paulo e os pregadores invejosos, lá em Filipenses, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 18. Paulo chega a dizer que se há aqueles que pregam a Cristo por inveja, que aconteça, que deixe acontecer, o importante é que Cristo seja pregado. E ele até se alegra com isso. Talvez alguém foi dizer para Paulo, Paulo, você ficou sabendo que enquanto você está aqui na prisão, tem gente aí só para te fazer inveja, só para poder te provocar, tá pregando a Cristo? Paulo fala, que bom que isso está acontecendo, né? Bom para o reino de Deus, seja por motivos de disputa ou inveja, mas que o nome de Cristo seja pregado. Essa é a forma, é a ótica de Paulo diante daquela situação. Bem, toda essa relação que apresento, volto a dizer, é para constatarmos que isto acontece mesmo entre aqueles que estão vivendo aos pés de Cristo, que estão vivendo num clima de igreja, porque os vendedores de disputa, de inveja, de ciúmes, eles não escolhem. Eles simplesmente vão batendo de porta em porta. Nós é que precisamos saber lidar com esse tipo de oferta, disso que vem até nós. Nós fomos transformados em novas criaturas. Sabemos que enquanto estivermos nesse corpo, ainda haverá existência dos desejos e da obra da carne nas nossas vidas, mas precisamos saber lidar. Para entendermos e aprendermos melhor a lidar com essa situação, é que a análise desse texto e a gente observar como João Batista agiu quando o ciúmes bateu a porta dele. Primeiramente, que eu quero apresentar a vocês, o primeiro ponto, é que quando o ciúmes bateu a porta de João Batista manteve a centralidade em Jesus. Ok? Isso nós vamos olhar aqui nesse primeiro ponto, que João ele não tira Jesus do centro, ele está sempre mantendo Jesus. Sempre que somos convidados a uma comparação com alguém ou com aquilo que uma pessoa faça, realize, nós precisamos nos lembrar de colocarmos Jesus no centro. Porque quando há essas comparações ou uma motivação por ciúmes e inveja, a tendência é que nós nos coloquemos no centro da coisa, tirando esse lugar que é de Jesus. Já no caso de João Batista, a situação se mostrava ainda mais difícil exatamente por 4 motivos. Haviam 4 situações que poderiam deixar a coisa para João Batista mais complexa. Eu listei 4 aqui para vocês. O primeiro o João Batista surgiu primeiro. Então, isso já seria um motivo de ele se manter na disputa, de aceitar a situação colocada pelos seus discípulos. Nasceu primeiro, como ministério surgiu primeiro, mas depois é que vem Jesus. Como que pode agora Jesus estar sobressaindo sobre João? O segundo motivo ele começou a batizar primeiro.
Então ele não só surgiu primeiro, como aquele papel de batizar era visto primeiro com João. Ele batizava no deserto e muitas pessoas iam até ele lá no deserto também para ouvir as mensagens dele. Terceiro motivo, João ocupou primeiro o Jordão, aquele espaço onde estava sendo batizado, ou mesmo utilizado por Jesus e seus discípulos. Quem primeiro se colocou ali foi João Batista. Aquela região da Judéia foi primeiro ocupada por João. E agora o João está tendo que ir para uma outra região. E por último, foi Jesus que procurou João Batista para ser batizado por ele. Não foi ao contrário. Então Jesus veio até João e para ser batizado. Nisso tudo, esses motivos não são razões para João se colocar como centro da questão, mas eram para os seus discípulos razões importantes que poderiam levar João a entender dessa maneira. O João, ele pensa diferente, ele não vai reivindicar para si o lugar de destaque, ele sabe que o lugar de destaque é de Jesus. Toda aquela circunstância estava somente cumprindo com a vontade do Pai e fazendo com que Jesus se mantivesse como a pessoa, o papel principal ao longo da história. Até mesmo com relação aos números, lá no Evangelho de João, um pouquinho abaixo, no capítulo 4, o versículo 1, nós lemos que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Então, até mesmo os números mostravam que Jesus estava sobressaindo sobre João Batista. Entretanto, João Batista não demonstrou nenhum interesse pelos números, se manteve sóbrio, ele entendia muito bem o papel que foi dado a Deus para ele. Logo, ele não estava nem um pouco interessado na disputa, ele simplesmente se manteve no seu lugar. Como que nós percebemos João Batista se mantendo em seu lugar? Da seguinte maneira, algumas palavras que ele utiliza nesse trecho que nós lemos do versículo 22 até o 30. Para João Batista, Jesus era a palavra, Jesus é o verbo, como foi apresentado lá no início, no primeiro capítulo do Evangelho de João. E ele nada mais era do que a voz do que clama no deserto. Nada mais era, expressão essa, comparando com Jesus. A voz do que clama do deserto é um papel muito importante, né? Jesus, entre os nascidos de mulher, colocado pelo próprio Jesus, foi o maior, né? Mas ele sabia o papel dele. Jesus é a voz, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, ele é o verbo e eu sou somente a voz do que clama no deserto. Para João Batista, Jesus é o Cristo. Okay? Ele deixa isso claro, principalmente ali no versículo 28. Eu não sou o Cristo, Jesus é o Cristo, né? Eu sou apenas o precursor, aquele que foi enviado antes. Eu sei o meu lugar, eu sei o meu papel. E terceiro, para João Batista, Jesus é o noivo e eu sou somente o amigo do noivo. Ele vai colocar isso aí no versículo 29, né? O amigo se alegra com o noivo, com o momento do matrimônio, do encontro do noivo com a sua igreja, mas eu sou somente o amigo do noivo. João Batista sabia a centralidade de Jesus e entendia bem o seu papel. Irmãos, quando o ciúmes lhe bater a porta, e ele bate, não importa quem seja, ele vai bater, ele vai fazer uma proposta muito atraente. E essa proposta é tirar Jesus do centro e colocar você no lugar de Jesus. Não deixe isso acontecer. Quando o vendedor de ciúmes bater no seu portão, você vai gritar bem alto para ele, dizendo: hoje não, obrigado. Não aceite essa oferta. Bem, vamos ao segundo ponto. Quando o ciúme lhe bate à porta, seja cheio de alegria.
Esse é o nosso segundo ponto. Quando o ciúme bate em sua porta, seja cheio de alegria. Quando João Batista recebe a notícia de que aqueles que estavam seguindo ele agora estavam passando para o lado de Jesus, ele simplesmente expressou a seguinte palavra, finalzinho do versículo 29. Esta é a minha alegria que agora se completa. Essa expressão e esse sentimento de João era contrário à proposta que estavam trazendo a ele. As pessoas veio colocar ele num clima de disputa, num clima de ciúmes, e ele fala, eu estou feliz, eu estou alegre, né? E a minha alegria se completa por saber disso. Não era o que eles esperavam. Se tem uma coisa que os ciúmes, ou mesmo a disputa ou a inveja, traz consigo quando bate a nossa porta, outros tipos de sentimento. São outros tipos de sentimento, não alegria. Alegria é contrária a tudo isso. O ciúme é aquele tipo de oferta do tipo compre um e leve três. Ele nunca vem sozinho. Ele vem trazendo consigo outros produtos, outras ofertas. Para a gente ter uma ideia disso, quero lembrar com vocês o caso dos filhos de Jacó, que tiveram ciúmes de José, o filho mais novo, até porque o pai o tinha como predileto e fez uma capa realmente bonita para o filho mais novo. Olha só o que Gênesis, capítulo 37, versículo 4, fala com respeito a isso. Gênesis 37, 4. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Percebe? Então, além dos ciúmes que ele tinha, e um pouco mais à frente, no mesmo capítulo 37, vai deixar claro isso, eles também estavam com ódio e já não falavam amigavelmente com o irmão. Ciúmes, quando bate a porta, ele traz ofertas, né? É um plus. Não, você paga um, mas leva três. Olha que oferta maravilhosa. Não aceite. O livro de Provérbios também nos dá uma contribuição falando acerca dos ciúmes, e aí até uns ciúmes no meio do matrimônio, mas ele diz o seguinte, Provérbios 6, versículo 34. Provérbios capítulo 6, versículo 34. Pois os ciúmes desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Notem que eu frisei aí o despertar a fúria e o se vingar. São outras situações que são geradas quando nós abrimos a porta para o ciúme entrar. O ciúme vai despertar fúria nas pessoas. O ciúme faz com que as pessoas busquem a vingança. Ódio, fúria, vingança são alguns dos elementos que vêm junto com os ciúmes. O Paulo, quando ele vai relacionar as obras da carne, que eu citei há pouco no início da mensagem, ele vai trazer tudo isso no mesmo combo, tudo junto como obra da carne. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o versículo 23. Vamos ler esse texto. Gálatas 5, 19 até o versículo 23. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Aí olha só que está no mesmo conjunto: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas
não a lei. Veja, seja alegre, né? O ciúmes vem trazendo outros sentimentos, mas o João Batista demonstrou que ele estava alegre, ele estava cheio de alegria e, ao mesmo tempo, cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando o ciúme lhe bater a porta, ele irá fazer uma proposta muito atraente para você, para oferecer outros produtos em troca da alegria que você, pelo Espírito de Deus, tem. Não aceite. Quando ele bater lá no seu portão, você dá um grito bem alto dizendo: hoje não, obrigado, não quero, passa outro dia, hoje não, e nunca, né? Bem, ponto 3. Quando o ciúme lhe bater a porta, seja verdadeiramente humilde. Quando o ciúme lhe bater a porta, seja verdadeiramente humilde. Antes mesmo do ciúme bater a porta de João Batista, vemos um primeiro indício de humildade nele. O texto, lá no versículo 22, 23, nos disse que João Batista havia deixado o seu lugar de prática do batismo, onde ele costumava batizar as pessoas. Então ele foi para Enom, perto de Salim. Localização esta difícil para os comentaristas, indicam ali mais ao norte das regiões de Jerusalém. Mas ele teve que sair do lugar onde ele já estava famoso, onde as pessoas já afluíam até ele. João Batista demonstrou nisso uma extrema grandeza, né? Uma nobridade enorme quando não entrou em disputa com o ministério de Jesus, e nem precisava. João Batista mudou estrategicamente de lugar sem deixar de cumprir com aquilo que Deus lhe havia comissionado. Ele não deixou de realizar batismo, de batizar as pessoas para o arrependimento. Ele foi enviado para isso. Ele só mudou de lugar e agora está batizando num outro lugar, isso demonstrando ali um pouco da sua grandeza também. Uma outra demonstração da humildade de João Batista foi de reconhecer que o que ele e Jesus tinha havia sido dado dos céus. Então, João Batista não colocou aquilo como mérito dos seus esforços. Olha, eu que comecei, eu que fiz, e eu estou angariando muita gente, esse sucesso se deu pelo meu esforço, pelo meu trabalho, não. Ele diz no versículo 27, né? Uma pessoa só pode receber o que é lhe dado dos céus. Essa é a resposta que ele está dando para os discípulos, que vieram alegar, vieram informar que Jesus estava batizando, né? E aquela questão toda da purificação. Deus está no controle. Nunca é o homem. Deus controla tudo. O homem não pode receber nada a menos que Deus lhe tenha dado. É sempre Deus. Exatamente foram essas as palavras de Jesus a Pilatos. Pilatos, quando esteve diante de Jesus, ele tentou se engrandecer diante da sua autoridade, ele tentou se gabar, porque falava para Jesus: olha, eu tenho autoridade de te livrar ou te mandar punir. Olha quem eu sou. Mas o Jesus vai responder exatamente como João Batista. Lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11, 10 e 11. João 19, versículo 10 e versículo 11. Palavras de Pilatos, né? Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Jesus deixa claro para Pilatos: você está onde está, você exerce o papel que está exercendo, porque o Pai concedeu essa autoridade. Então, não há do que se gabar diante disso. Ainda que exerçamos algum papel, alguma autoridade, mesmo diante de uma infelicidade, de uma disputa, é preciso reconhecer que somos
o que somos, porque nos foi permitido, nos foi dado por Deus. Se alguém está prosperando, exibindo dons ou bênçãos superiores ao que se tem ou aos seus, é porque Deus deu a ela. É porque Deus concedeu a essa pessoa. Então, nós olhamos para isso como sendo fruto da obra do próprio Pai. Porém, ainda falando sobre a humildade de João, eu quero terminar com uma questão onde eu vejo um maior sinal de humildade de João dentro desse texto. Isso está nas palavras dele, ali no versículo 30, quando ele vai dizer o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, quando João Batista coloca essa expressão aos seus discípulos, ele mostra que não está se importando numa disputa com Jesus entre ser maior ou menor. E a humildade dele deixa isso claro. Eu preciso diminuir e ele precisa crescer. É assim. Deus quis assim e é assim que vai acontecer. João Batista poderia ter ido por uma outra linha. Ele poderia ter dito, né? O lugar da Judéia é meu. Aquele espaço é meu, o papel de batizar é meu, sou eu que faço esse negócio de batizar, né? Até sou conhecido como Batista, né? Quem tem o título de Batista? Sou eu que batizo. Então, ele que vai cuidar das coisas dele, deixa eu quieto aqui na minha, deixa eu fazer o meu papel. Não, o João Batista não age dessa maneira. Mas não foi isso que vimos em João Batista, ele sabe harmonizar, tanto temporal quanto geograficamente. Ele ainda exerce o seu ministério no mesmo momento que Jesus está fazendo o ministério dele. Ele está exercendo o ministério, ou estaria exercendo o ministério no mesmo lugar, mas ele se deslocou para cumprir com aquilo que Deus ainda colocava a ele. Não há por que deixar de fazer a obra quando surgem aparentes situações de disputa. Ainda é possível que a gente harmonize e que a gente consiga continuar. Isso pode ser no seu serviço, pode ser em família, pode ser na igreja, pode ser onde for. Precisamos seguir diante daquilo e do papel que Deus nos deu. Eu quero contar aqui uma história contada e verídica sobre também um homem famoso. Eu vou ler aqui aquilo que anotei da história que captei. O famoso Isaac Newton descobriu e introduziu as leis da gravidade em 1600, que revolucionou os estudos astronômicos. Mas poucos sabem que se não fosse por Edmundo Halley, o mundo talvez nunca tenha aprendido com Newton. Foi esse amigo de Newton, Edmundo Halley, que desafiou para pensar através das suas noções originais. Halley corrigiu os erros matemáticos de Newton e preparou figuras geométricas para apoiar as suas descobertas. Halley persuadiu o hesitante Newton a escrever o seu grande trabalho, Mathematical Principles of Natural Philosophy. E minha pronúncia em inglês não é das melhores. Halley editou e supervisionou a publicação e realmente financiou sua impressão, pois Newton era pobre e não teria conseguido dinheiro para pagar os custos da impressão. Historiadores chamam isso que Halley fez como um dos exemplos mais altruístas nos anais da ciência. Newton começou quase imediatamente para colher os frutos do sucesso da descoberta, e Halley recebeu pouco crédito, ou nenhum crédito. Ele usou os princípios para prever a órbita e o retorno do cometa, que mais tarde receberia o seu nome, mas apenas depois da sua morte ele recebeu qualquer aclamação. E porque o cometa só retorna a cada 76 anos, ouvir falar de Halley é bastante raro. Halley permaneceu devoto cientista que não se importava com quem recebia o crédito, enquanto a causa estivesse sendo avançada. Você pode dizer realmente, como João Batista, convém que ele cresça e eu diminua? Sua vida tem sido uma prova disso?
Acho interessante essa história, né? Realmente, a gente só vai falar de Harley quando pensa no cometa Harley, mas eu mesmo não sabia desta ligação com Newton, que é o seu amigo, parceiro de maior conhecimento. Nossa vida também é como um cometa, ela passa rápido, rápido demais, né? Diz a palavra, é como um sopro, e talvez nunca mais sejamos lembrados. Dificilmente as disputas, a inveja e ciúmes vão caminhar junto com a humildade. Elas têm uma tendência que é repelir a humildade. Eu quero colocar mais um texto da palavra aos irmãos, que está em Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 16. Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 16. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Interessante ele até falar do que é que vem do céu, né? E quando não vem do céu, ela é terrena e demoníaca. Ainda ali em João 3, a gente parou no 30, no versículo 31, ele vai ser dito assim: aquele que vem do alto está acima de todos, e aquele que é da terra pertence à terra, e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Isso o evangelista falando com relação ao próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando o ciúme bater a porta, ele irá buscar repelir a humildade, porque ele não habita no mesmo lugar que a humildade. Nessa hora, você precisa gritar como aquela dona de casa com os vendedores que batem a porta. Hoje não. Obrigado. Bem, quero concluir então a mensagem desse trecho da palavra de João 3, 22 ao 30, com esses pontos que nós analisamos, né? Quando o ciúme lhe bater a porta, mantenha a centralidade em Jesus. O ciúme vai tentar colocar você no centro, fazer com que você se veja ou se mostre mais do que você realmente é. Deixe Jesus lá no centro. Ele deve ser o centro de tudo. Quando o ciúme lhe bater a porta, seja alegre. Alegria é fruto do Espírito Santo. Ciúme é obra da carne. Então, mantenha a alegria, deixe a alegria, não troque ela por um outro produto. A alegria não é um produto de vencimento, né? Ela dura, ela permanece, principalmente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando o ciúme lhe bater a porta, mantenha a humildade. O ciúme tende a repelir a humildade. Vai tentar nos tornar pessoas que não devemos ser, principalmente nascidos de novo. Diga a disputa, a inveja e os ciúmes. Hoje não. Obrigado. Não aceite essa venda que está batendo às nossas portas. Esta é a mensagem de Deus para esta manhã. Espero que, de fato, Ele edifique a palavra dele nos nossos corações, que os irmãos tenham sido também abençoados. Amém? Deus, obrigado pela tua palavra. Nos ajude, me ajude. Assim como foram os teus servos, muitos tiveram também à sua porta essa oferta. Alguns abriram, receberam, tiveram em suas salas a proposta, o catálogo sendo apresentado e fizeram a compra, aceitaram a oferta. Alguns como Caim, alguns como Saul, que não souberam lidar quando a oferta lhes bateram.
mas eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, todos nós, a começar em mim, sejamos como o que aprendemos aqui de João Batista. Tenhamos sempre Jesus ao centro, que a nossa alegria seja manifesta e que permaneçamos humildes diante de tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Misericórdia peço, Senhor, perdão pelos meus pecados. Atue com o teu poder sobre a tua igreja. Que sejamos cada dia mais semelhantes ao Cristo, ao Senhor Jesus Cristo, teu Filho e o nosso Senhor. Por favor, Deus, faça abundar a tua palavra nos nossos corações, faça frutificar. Peço isso para a glória do teu nome. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e pelos meus irmãos. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos louvar a Deus em mais esta oportunidade. Convido você a realmente louvar a Deus. Aproveite essa ministração dos irmãos do louvor e solte a voz. Louve ao Senhor, exalte ao nosso Deus. Amém. Irmãos, vamos louvar a Deus com o hino do HCC número 444. Conta as bênçãos. Os irmãos têm contado as bênçãos que Deus tem nos dado? Realmente, não tem nem como contar, né? São tantas que não tem nem como contabilizar. Mas de qualquer forma, estamos aqui para louvar e adorar Ele. Então que nós possamos estar sempre com o nosso coração grato e agradecendo por cada bênção que Ele nos tem concedido. Então vamos louvar a Ele.
Bem, glórias ao nosso Deus, estamos retomando aqui para encerrarmos o culto desta manhã na comunhão com os irmãos. Desejo a você um ótimo domingo. Nós teremos o nosso culto presencial a partir das 18 horas e 30 minutos. Peço a você que vai lá no nosso link, coloque a sua confirmação, seu nome, para nos ajudar também nas organizações diante desse tempo e os protocolos que temos colocados, né, que estamos sendo solicitados também. Bem, haverá também o culto online, né, será híbrido. Desejo a todos vocês um ótimo domingo. Que Deus abençoe a todos. Mantenham-se na paz do nosso Deus. Até breve, meus irmãos. Fiquem com Deus. Tchau.